Está começando mais um podcast, podcast onde tiramos todas as dúvidas sobre a fase mais linda e mais desafiadora da vida, que é a maternidade. E como tema de hoje, eu começo questionando vocês aí de casa, né? Quais são os nossos direitos durante a gestação, durante o parto e o pós-parto? E se você é da área da saúde, assim como nós, pergunto também, onde estamos assegurados durante essa nossa jornada de trabalho, né? E para esclarecer tudo isso, hoje estamos com o Dr. Carlos Henrique Ribas Pereira, advogado, com mais de 10 anos de experiência, especialista em direito civil e direito empresarial pela PUC Paraná, conselheiro da OAB Joinville, membro da revista eletrônica da OAB Joinville e atua também como sócio-administrador do escritório Barbosa e Ribas Advogados e Associados. Seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E seja bem-vindo também, Gastão. Obrigado, eu sempre aqui, né? Sempre eu mando dos nossos convidados. É isso aí. Então vamos lá, bora lá. Então eu já começo com uma pergunta que muita gente tem. Quais são os direitos que toda gestante deveria conhecer? Olha, dá para responder todos? É Acho que nem difícil, a gente né? lembra de todos. É difícil. Sim, é importante. Quanto mais ela saber, eu acho, né, vital assim para toda gestante. Mas eu considero dois mais importantes, que seria a estabilidade, que eu acho que aqui no papo a gente vai desenvolver melhor, que seria essa estabilidade, e a possibilidade da trabalhadora, no caso ali, se ausentar até 6 vezes, a lei fala, na verdade, no mínimo 6 vezes, para consultas e exames, né, no período ali pré-natal, Uhum. pré-parto, né? Então, E ela precisa comprovar, ela precisa, no caso do atestado médico, ali, vai comprovando a sim, ausência sim, dela. é necessário atestado médico, né? Aham. A Um prescrição, enfim, documento qualquer ali, né? documento médico que Aham. comprove que ela esteve, né, à disposição ali do médico, enfim, da clínica, fazendo o exame, a consulta, e depois ela apresenta aquilo ali, vai ser abonada, ela não pode ter nenhum tipo de desconto em relação àquilo ali. E como eu gostaria de ratificar ali, a lei fala no mínimo 6 vezes, tá? Então ela fala no mínimo, ou seja, a gente sabe que Uhum. existem casos mais graves, ou uma situação, né, que faça a gestante se apresentar mais ao médico, então isso aí também deve ser abonado e não descontado dela. E Gastão, isso é coerente com a quantidade mínima de consultas que uma gestante precisa ter no pré-natal? Sim, na verdade, um pré-natal normal a gente faz em torno de 10 consultas. Então, uma consulta por mês, geralmente se pula o primeiro, né? Que no primeiro ela vai descobrir ainda que tá grávida. Então, do segundo até o nono mês. Daí, no oitavo e nono, a gente faz umas consultas mais pertinho, tipo de 15 em 15 ou 20 em 20 dias. Então, dá de 9 a 11 consultas, geralmente no pré-natal normal. Né? Então, mas é interessante, às vezes, essas dúvidas, assim, por exemplo, eu tenho uma dúvida que me surgiu até agora. Por exemplo, tem mulher que chega e fala assim, ó, eu preciso de uma declaração Uhum. do horário, que eu acho que é o mais correto. Então ela vai lá, faz a consulta. E tem alguns que não, minha empresa não aceita atestado, não aceita declaração, só aceita atestado. Uhum. Então, ou tu vai fazer um atestado de meio período ou atestado do dia inteiro, para fazer a consulta só em determinado horário. Aí eu entendo assim, lógico, né? Joinville é uma cidade industrial, a gente sabe que tem algumas empresas que têm regras diferentes. Uhum. Mas isso é uma coisa que me confunde muito. Assim, a paciente Uhum. chega lá e pede um determinado papel e às vezes você, não, por que não faz só uma declaração? Ah, que não aceitam, daí tu faz o atestado. Muitas empresas acabam pedindo algo ali mais, como que eu posso dizer, que precise mais, quanto tempo talvez ela esteja à disposição, porque às vezes, pô, é uma questão de rotina, só de 15, meia hora e ela tira o dia todo, tá? Mas realmente ali, como eu falei, volto a retificar, ela tem esse direito mínimo de 6 vezes Sim. e peça ali pro médico, tenta entender até como o RH da empresa normalmente trabalha, porque às vezes só um atestado simples a empresa não vai aceitar, né? É particular daí no caso de cada empresa isso. Pelo que Na eu verdade, entendo, na assim. verdade, a lei é objetiva, só que Aham. assim, a gente sabe que quanto mais você se assegurar ali é melhor. Então, né, para você fazer valer esse seu direito, a gente sempre pede que seja um documento mais, como que eu posso dizer, que mais ateste ali realmente o que aconteceu, mas Coerente, às vezes, até mais coerente, né? por conta até acho que é por conta do RH, né? Tem algumas pessoas, Isso. às vezes a gente atende até pessoas que trabalham no RH, né? Então ela é a chefe dela mesma, né? Então ela é a coordenadora do RH, vai fazer consulta, tá grávida, e ela tem que apresentar no RH para ter o documento só. Mas bem, Sim. Existe algo que as mães deixam de usar simplesmente porque não sabem que tem esse direito? Eu, na realidade, nem sabia essa questão desse mínimo ali de, Aham. de 6, De né? ausência para exames, Isso, é bem exatamente. comum. Então, tu já tá explicando, até mesmo tu que Aham. lida com essa área já sabe. Ah, assim, até fica difícil elencar porque é bastante coisa, né? Hoje, com a internet, evidentemente, com o avanço, agora com a inteligência artificial, as pessoas estão começando a se informar mais. Mas assim, eu acho que é difícil precisar, como eu te falei, esse caso ali dos 6 exames e consultas, né, ali somados, também eles não têm noção da estabilidade, que mais que eu poderia listar, perdão, que me vem assim à mente. Eu acho que esses são os principais, assim. Tem a questão da amamentação, depois a gente vai trabalhar, né? Quando tu fala na estabilidade, como que isso funciona na prática?
Então, a estabilidade, ela é objetiva, né? Como a gente até conversou um pouco antes ali, a lei fala do momento da concepção. Então, a partir do momento da concepção ali, do feto, do bebê, a mãe já adquire essa estabilidade. Então, ela é de forma objetiva, não tem o que interpretar na lei. E daí ela vai se estender até 6 meses, perdão, 5 meses depois do parto, tá? Então, assim, não, nesse período ela não pode ser desligada sem ser por justa causa, tá? Então, assim, ela tá ali e tal, a empresa quer demitir, não pode demitir, vai ter que mantê-la por esse período ali que a lei estabelece. Entendi. E qual que é o erro mais comum que as empresas ou as gestantes cometem nesse período, né? Desde ali, tu comentou da concepção até depois os 5 meses. As empresas eu acho que é a dispensa ali, sem justa causa e sem se certificar. Então, né, às vezes tem uma mulher ali que está numa idade fértil, digamos assim, e a empresa não se certifica, acaba dispensando, e daqui a pouco vem a comunicação de que ela estava grávida já no período ali, né? Tem essas questões ali que a gente até debateu também antes do exame, que é difícil ali mensurar quando é que foi isso. E então, isso eu acho que é o mais comum, assim, por parte das empresas. Em relação às mães, eu consideraria um medo, talvez, de formalizar, né? Então, às vezes elas vão levando, mas aí quando fisicamente tu começas, né, aparecer ali que ela tá grávida, então elas deixam de comunicar isso e isso é muito ruim, né? Quanto mais a empresa antes souber, digamos assim, mais ela pode tomar medidas, mais ela vai estar ciente de eventuais ausências, de, né, necessidades. Pô, ela tá grávida, ela pode ter algum tipo de problema de saúde e tal. A gestante não tem um prazo para falar para a empresa, assim, para comunicar. Não, Não, legalmente não não existe tem isso, nenhum não prazo. existe isso. Realmente vai dali da coerência, do Aham, consenso sim, sim. dela, né? A gente recomenda que quanto antes seja feito, até para a empresa, como a gente falou, ter conhecimento, mas não existe nada legalmente previsto. Às vezes é legal na consulta sempre saber o que a mulher faz, né? Então, o que a Sim. gestante faz? Porque às vezes até tem algumas que tem, por exemplo, ofícios, né? Profissão que realmente é, confronta com a gestação, né? Então, por exemplo, fica muito tempo de, enfim, fica muito tempo de pé, fica Hum, trabalhando em uma fornalha, por exemplo. Então, ela não vai sim. conseguir fazer a gravidez inteira ficar no mesmo, né, no mesmo trabalho. Então, a gente às vezes faz uma carta, né? Realocar E ali, né? A gente vai até tratar mais pra frente sobre isso, para né? Isso é bem realocar, importante. e até muitas vezes é uma sugestão, né? Realocar, né? Em algumas situações, o home office, que né, paciente Uhum. que tem que subir e descer escada, que realmente fica difícil para ela. E eu estava lembrando uma coisa que eu acho bem interessante. Às vezes elas pedem, porque enche o pé, para elas não usarem EPI. Putz, isso daí para nós é um negócio complicado. Eu falei, eu não vou falar para você não usar EPI, você pode se machucar, aí é pior, aí gera um outro problema, tanto para a empresa, quanto para ela, quanto para mim, né? Então, quanto para o médico. Então, acho que é sempre ter bom ter consenso com tudo, né? Dependendo da área de atuação dela ali, É, se for uma área insalubre, né? Que ela claro, tá exposta a gente, ela nem pode, a não, empresa não deixaria. Tem sim, sim. empresas, claro, existem É, empresas e empresas, mas sim. empresas Às que vezes seguem a regra, elas nem deixariam, é às vezes a impossível. EPI trabalha É, com ferramenta, não trabalha para insalubre, você quer uma ferramenta no pé, enfim, no Sim. pé, em algum lugar para sim. machucar, precisa do equipamento de proteção. Só a título assim de curiosidade, se por acaso uma empresa demitiu, eu ia dizer paciente, né? Mas demitiu uma gestante, é notificado, e aí a gestante corre atrás dos Uhum. direitos, enfim, é notificada essa empresa, ela tem que pagar uma multa, a gestante volta a trabalhar, como que funciona? Então, ela precisa ser comunicada ali Aham. formalmente. Isso pode ser tratado até às vezes por meio do sindicato ou por meio extrajudicial, que a gente fala, não precisa necessariamente já ajuizar a ação, tá? Mas aí, basicamente, a gestante tem duas opções. A empresa deve readmitir ela, mas se ela quiser, e caso não seja possível, também pode ser uma indenização. Daí, normalmente, isso precisa de um. Pode ser também acordado extrajudicialmente, mas é mais difícil, normalmente aí tende a levar até o seu trabalho, ajuizar uma ação para isso, para mensurar ali, porque deve haver essa discussão qual seria a indenização cabível naquele caso. Mas ela tem o direito de ser readmitida na função que ela estava, porque a estabilidade, como a gente falou, é desde a concepção. Então, independentemente de a empresa não saber ter demitido ela tem o direito a ser readmitida para aquela empresa. Bacana. Legal. E como que funciona a licença maternidade hoje? Então, a licença maternidade é um direito constitucional, trabalhista das mulheres há muito tempo, né? E tá prevista faz um tempinho. Hoje ela funciona basicamente assim, né? A mulher ela pode se afastar do trabalho 28 dias antes do parto, dependendo ali de como acontece, né? O doutor até pode trabalhar melhor, essa questão médica. Mas tem mulher que acho que vai meio direto do parto, ali trabalha até os últimos momentos. A gente vê até mulheres fazendo exercício físico, Uhum. academias, crossfit, né? Até ali no último momento, com o barrigão, tá? Então pode ser até 28 dias antes do parto ou a partir do parto. Aí, a partir do parto, ela vai ter o direito de ficar afastada e sendo remunerada de forma integral, ela não perde, ele não tem desconto, é 120 dias, tá? Aí o que vai variar é só a forma de como ela recebe. Se ela é empregada CLT, ela recebe a empresa, depois a empresa compensa com o INSS, tá? Daí, claro, tem MEI, empregada doméstica, daí varia um pouco ali a remuneração, de acordo, né, com o regime que ela está vinculada. Mas, assim, vale dizer que para quem tem, para ter direito à licença maternidade, perdão, ela precisa estar vinculada, né? Ela precisa ser segurada do INSS.
tá? Tá. Então precisa ser, isso é uma questão objetiva, assim, existem daí aquelas questões de período de carência, que inclusive até mudaram recentemente, porque tinha algumas regimes ali, autônomas, meio que era muito grande, 10 meses de período de carência, né? E agora não, uma mudança só para uma contribuição para a maioria dessas categorias, tá? Daí ela, com um mês ali já de contribuição, sendo segurada, tendo esse período de carência, ela tem direito a essa licença maternidade, que, como eu falei, é de 120 dias. E também, já aproveitando aqui, existe um programa que já foi lançado há anos, acho que 10, 15 anos, antes de eu me formar, faz tempo que eu já me formei, que é a Empresa Cidadã. É um programa Empresa Cidadã que permite estender esse prazo de 120 para 180 dias, tá? Eu ia questionar agora, Algumas porque tem empresas de lugares Joinville, muitas empresas de Joinville adotam, é bem legal. Geralmente, os que bancos, né? Os bancos têm, Alguns e algumas bancos. empresas grandes. Normalmente empresas grandes, Do- porque varia ali de acordo com o regime tributário Sim, dela, sim, lucro sim. real e tal. Então, a dela depois ela consegue fazer essas compensações tributárias, né? E 180 dias são os do governo, né? Geralmente prefeitura, funcionários de prefeitura, estado, federal, Uhum. enfim. Aí são 180 Sim. dias. Até porque se a gente pegar, assim, agora pegando um pouquinho o lado da pediatria, né? A gente leva a amamentação exclusiva ali até os 6 meses, né? Então, 4 já quebra um pouquinho no já quebra antes, já já- dá um. Já pegando esse gancho até lá na frente que a gente ia falar, até 6 meses mesmo o prazo ali da amamentação, que a lei fala, né? Sim, sim. Mas é que complica daí um pouquinho se a mulher volta ali em 4 meses, ainda mais se ela voltar, se pega antes, né? Porque daí Sim. já é dias contados, né? Corridos, assim. Quando, Se ela pega quando antes. entra nesses 28 dias antes do parto, já E começa já a tá contar começa a contabilizando, descontar, né? exatamente, 120 dias, exatamente. né? Assim, a gente até pode debater depois, mas eu particularmente considero muito pouco ainda, sabe? A gente Sim, precisa sim. avançar muito ainda nessa questão, talvez se espelhar em alguns outros Tem países. eu tenho algumas mulheres que falam assim, eu tenho direito a 15 dias antes. Ou que existe a licença maternidade e existe um período que a gente pode dar, existe um atestado até específico para isso. Até no SUS tem um atestado de lactação, Uhum. de adaptação, né? Para desmamar o bebê. Então, que é 15 dias. E daí, esses 15 dias, até onde eu entendo, pode ser retirado antes também. Às vezes a paciente ela pede, vamos lá, ela está com 37 semanas, posso pegar 15 dias de atestado e depois entrar com licença? Até onde eu aprendi, sim, mas isso pode mudar a lei e a gente não fica olhando a lei o tempo todo, né? É uma questão, assim, que hoje está bastante o pessoal sabendo mais seus direitos, né? A gente tem muitas mudanças. Infelizmente, às vezes, as mudanças legislativas, elas não acompanham as relações humanas, né? Então, quem acaba fazendo esse papel é o judiciário. Então, tem muita questão que se discute no judiciário e o judiciário já reconhece, entendeu? Então, assim, essa questão, igual tu falou, período. Existem casos de crianças que nascem com algum tipo de patologia ali mais grave e já a licença maternidade vai ser contada a partir da alta do bebê, sabe? Então, tipo, realmente é isso, só que quem acaba preenchendo essas lacunas é o Poder Judiciário. Então, cada caso, ali, existem alguns atendimentos mudando, mas isso é bem importante, porque normalmente a gente vê ali os números, em regra geral é absoluto, né? Os 120 dias, até os 28 e tal, mas existem casos e casos, e assim, é uma questão de justiça, né? Então, tipo, uma criança ali, uma mãe, criança nasceu com um problema congênito muito grave. Às vezes é uma coisa simples, tá? Às vezes a bebê nasceu um pouquinho prematuro e vamos lá, fica um mês na UTI. Ele só vai receber alta um mês depois, ele não vai receber alta no dia que nasceu, né? Então leva um tempo, então tem uma adaptação mais arrastada para essa casal, né? E aí, todo esse período de internação, em tese, estaria contando. E aí, eu acho complicado. É injusto, né? Porque, pô, a mãe tá ali, é uma situação desumana, né? Pô, E ela às tá ali vezes sempre... uns prematuros ficam 3 meses, a gente vê lá, ficam 3 Nossa, meses, 4 muito meses. tempo. Muito tempo. E é um desgaste. É um desgaste bem grande pro casal. Um dos primeiros casos também que eu lidei com isso, assim, foi faz tempo, assim, bem no começo da minha carreira. Previdenciário era uma empresa cidadã, inclusive, que ela tinha direito a 180 dias, mas ela nasceu com um problema congênito no coração. Inclusive, ela teve que ser. Eu lembro que a criança foi transferida para São Paulo. E aí, eu lembro desse caso muito emblemático, um dos primeiros que eu fiz foi. A gente conseguiu na justiça para contar a partir da data da alta. Sim. Porque senão ela teria perdido, sei lá, 3 meses, como falou, só ali nessa correria de hospital, nesse desespero. E aí, pô, daí até adaptar a criança, foi essa licença maternidade. E nem precisa do cuidado depois também, né? Sim. Ainda mais UTI e tudo mais, é muito mais delicada a situação, A mãe fica né? sem dormir 3 meses, o bebê vai para casa, fica mais 5 sem dormir. Até pegar o tranco Até pegar ali, o tranco ali. É verdade. Bom, continuando aqui. Então, toda mulher tem direito à licença ou existe alguma diferença, assim? Toda mulher segurada, como a gente Toda falou, mulher né? é Exatamente. segurada, Ela precisa ser independente. segurada no INSS. Se ela for segurada no INSS de alguma forma ali, que seja, que tem vários regimes ali que a gente fala, né? Regimes previdenciários, mas como a CLT, que é um empregado ali com carteira assinada, esse é absoluto. Daí tem MEI, tem empregada doméstica, porque esses regimes são diferentes, nem todos, né? Se recolhem da mesma forma. Mas a mulher sendo segurada no INSS e preenchendo a carência, como eu falei, agora eu vi bastante alterações para diminuir, porque tinha alguns que era 10 meses e tal, então isso complicava. Pô, comecei a contribuir ali como MEI, 5 meses, tem um bebê e não tem direito, né? Então, a gente teve bastante mudança legislativa significativa nesse caso. Então, toda mulher segurada do INSS, né, ela tem direito à licença maternidade. E ela tem direito a receber algum benefício financeiro, eu digo agora? Assim,
A licença durante a maternidade, gestação? né? A licença Mas, maternidade é o Já, afastamento. não, sim, é sim, remunerado. mas tem algo além do que a empresa Não, perante o paga? INSS Não. não. Perante o INSS seria Então, que a licença empresa paga maternidade. mesmo. Existem outros, né? Auxílio creche e até questões Aham. previsões legais para isso, mas em relação ao INSS seria a licença maternidade ali, que o objetivo, como a gente falou, é legal que não tem desconto, ela continua recebendo o salário dela, né? Então, aí depois tem tipo de pagamento, INSS, a compensação da empresa ali na questão tributária, previdenciária. Feito. Agora eu acho que a gente vai um pouquinho pro lado também do pai, que é super importante. A gente sempre fala muito aqui da mãe, mas né, o pai também vai junto, gesta junto, né? Uhum. E quais são os direitos paternos atualmente em relação a ter o filho ali, né? Foi a mãe que gestou, mas o pai também tem alguns direitos, né? Tem. Que aumentou, né? Acho que o tempo do período Isso, eu tem. até ia Antes era comentar. 5, agora são Agora é para 20, não sei se Não, já existem foi. propostas legislativas para alteração, mas é 5 dias. Aí aquele Sim. programa da Empresa Cidadão permite os 20 dias, tá? Mas é 5 dias por Ah, isso. Interessante. Também é uma questão que a gente pode debater, mas é muito pouco, né? uhum. E, assim, é legal. Tem o debate hoje em dia, principalmente legislativo, existem várias propostas para aumento ali gradual, eu acho isso importante, mas infelizmente ainda nas empresas em geral ali é 5 dias só, que a 5 CLT dias. Aí prevê, perdão. comprova com a certidão de nascimento ali, tá valendo os 5 dias? Tem Isso, alguma isso. outra documentação? Não, Não, é isso não, é mesmo. comprovar o nascimento ali, o Tá. parto, né? E Uhum. daí, a partir daquele momento, ele tá correndo esses 5 dias de. Acho que depois de 5 dias o pai não aguenta mais ficar. Ele vai querer trabalhar, que é difícil, né? Difícil no bom sentido, né? Não Sim, aguenta, sim. ele é muito tranquilo. Acho que só a mulher mal aguenta. O É. homem não aguenta nada. E pode variar essa licença paternidade? Assim, eu sei que desse programa, mas, por exemplo, a criança tá na UTI, pode Ah, pro pai sim. auxiliar? Sim. Ah, isso é A gente Também, isso é zela muito importante. ali, a gente Uhum, frisa muito a questão da mãe, né? claro. Mas também, querendo ou não, tem que ter um equilíbrio, porque a mãe Sim. sozinha É, é esse, coitada, né? esse é o debate que se traz muito até legislativo, porque a discrepância de números ali e Sim. acaba ah, a mãe é sobrecarregada mais, como a gente sabe diariamente, então traz muito esse debate aí. Alguns países já, principalmente os países nórdicos lá, né, eles já têm umas questões de licença maternidade e paternidade até de forma meio igual, assim, de mesmos dias, mas bastante dias pro casal, assim. Mas realmente ali, como a gente tratou, infelizmente a licença paternidade, daí tem a empresa cidadã que permite um aumento ali. Até porque, pô, 5 dias não dá nem pra conhecer a criança direito, né? Não. Aí já começou e se não tem uma rede de apoio Uhum. Sim. junto, nossa, aí a Qualquer mãe coisa daí, a mulher com 7 dias, né? Com 6, 7 dias pós-partos, ou uma cesárea ali cesárea, ela que. não consegue se levantar, dirigir, enfim. Uhum. Né? Sim. Precisa de alguém para ajudar. É o que muitos pais acabam fazendo, às vezes, é emendar umas férias, deixa pra tirar as férias ali, porque daí, Organizar, né? exatamente, organizar a agenda, que é o jeito. E as mulheres também, às vezes elas fazem isso, elas pegam Uhum. licença, e daí quando elas iriam voltar, elas têm mais um mês, ou às vezes até acumulam 2 meses Acumula as de férias, né? férias. Aham. E Muita ficar gente os faz 6 isso meses, para ter mais tempo de contato organiza. ali com o bebê. Em relação ao direito do pai, ali que tu me perguntou, dos pais, perdão, Uhum. é legal destacar que existe também ali que a gente falou da mãe poder se ausentar, o pai também pode acompanhar por ano, daí a CLT fala ali, né, a lei trabalhista que rege essas questões, e ela fala de dois acompanhamentos que o pai pode fazer com a mãe ali na parte pré-natal, né? Uhum. De acompanhar com exames médicos. Ela fala só em duas a lei, né? Lá na mãe um pouco mais, Sim. evidentemente, né? É. Mas no pai também tem esse direito trabalhista previsto aí para ele poder É. acompanhar a mãe nesses exames. Mas, claro, a gente vê assim na prática que muita empresa compreende mais, às vezes uma gravidez de risco, precisa Uhum. acompanhar, então pega ali o atestado, a declaração médica que a gente falou ali no começo do programa, e aí apresenta para a empresa normalmente tende a abonar, tal, porque é uma questão de justiça, humanidade, né? Uhum. Isso ia até Uhum, ser minha próxima pergunta, né? Qual que é uhum, o direito durante o pré-natal, ele que já comentou uhum, agora das consultas, e também durante o parto, né? A partir do momento, por exemplo, a mãe ligou pro pai e falou assim, ó, vai nascer criança. uhum. A empresa tem, Libera para tem que acompanhar. liberar, assim, ou precisa preencher algum critério, o Então, a pai tem gente que fechar a carga horária para daí ver a criança, como que funciona isso? Então, futuramente, ali a gente até ia discutir essa questão do pai, do acompanhamento, porque existe Uhum. uma lei de acompanhamento, só que a lei de acompanhamento do pai não é absoluta, tá? A gente até falar isso mais pra frente, eu acho que na questão do pré-parto, do parto e do pós-parto, ah, o direito de acompanhante existe, mas ele é indicado pela mulher. Tá, então assim, a gente indica que o pai tem essa participação em todas as fases da vida, né? No pré-natal, no nascimento e no pós-parto, depois em todas as fases da vida ali, quando ele crescer, adolescente, enfim. Mas realmente a questão do acompanhamento ali é uma questão da mulher. Então ela escolhe, ela tem de livre escolha, pode ser normalmente ali o pai, mas pode ser
a mãe, a sogra, enfim, ou um amigo ou amiga de confiança, né? Mas a lei não fala no país, isso é interessante. A lei fala, claro, porque ela tem que escolher quem ela se sente melhor, Sim. mais Sim, sim. afinidade, mais acolhida, mais protegida. Então, não existe isso. Apesar que, como eu te falei ali, só recapitulando, a lei trabalhista permite pro pai, no caso, se ele está participando e ali, ele pode ir dois exames ou consultas com ela, acompanhar com abono, sem qualquer tipo de desconto. E agora que já tocou no assunto do acompanhante, é, quais são os direitos da gestante dentro do hospital? Além, né, tem essa questão de acompanhante, né, que ela pode escolher, tem mais algum outro direito que ela tenha? Então, como a gente falou, tá? A vida sempre está em transformação, as relações humanas, e hoje com o conhecimento, com a internet, o celular, né, as pessoas estão cada vez tendo mais conhecimento e mais cientes dos seus direitos, né? Às vezes elas não sabem aplicar, mas elas sabem, tem aquele direito, né? Então, assim, ela tem alguns direitos que a mãe ele tem no pré-parto, no pós-parto, e até talvez o doutor possa falar depois, eu até anotei porque trouxe aqui minhas anotações que existem alguns tipos de procedimentos médicos que a gente sabe que antigamente, né, o conhecimento que foi se adquirindo, científico, desenvolvimento, alguns tipos de intervenções, enfim, de incentivos ali para o bebê nascer antes, ou, precisa ser nessa posição, acabaram mudando, né? Então, questão ali de parto humanizado, da gestante poder participar, tem a questão até que a gente fala lá do protocolo Do plano do plano de parto, perdão, eu falo, mas é emocional. Acho que acho que é interessante, assim, dividir, né? O médico, né? O obstetra, enfim, o obstetra, pediatra, dividir com a gestante, com a puérpera, né? Com a parturiente ali, parto, né? O que vai ser feito. E até porque existem procedimentos que a gente precisa fazer. sim. Então, se você não fizer, você pode ter uma intercorrência muito grave. E às vezes, no plano de parto, a pessoa diz que não quer fazer aquilo ali. E daí muitas vezes deixa a obstetra assim, entre a cruz e a espada, e realmente Uhum. às vezes é bem complexo. Por isso que, na verdade, na minha cabeça, tem que jogar aberto, né? Acolher Sim, direito, isso. e daí, às vezes, as pessoas E chegam e não querem que faça nada, daí falam, meu Deus, daí, o que eu vou fazer aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? É complicado. transparência a gente É, indica bastante, principalmente para as equipes médicas aí, né? Tenha transparência, objetividade, porque hoje as pessoas cada vez, como a gente falou, estão mais conscientes, cientes, né? Às vezes não sabem aplicar ou não sabem exatamente o que é, mas elas já têm noção. Então, eu falo isso até pela nossa experiência no mundo jurídico. Hoje a sim, gente vai fazer, até conversei com a Manu antes ali, o pessoal já chega com, não, doutor, é assim, mais ou menos, que funciona, acompanha o processo. Então, acho que na área médica de vocês podem falar melhor que eu, também está acontecendo isso, né? Bastante. Então, exatamente. Hoje tem essa questão, né, da violência obstétrica, né, dos direitos das mulheres. Isso até é uma outra seara, né? A violência obstétrica é uma coisa que fala, estão querendo até tirar o termo, enfim, que é Então, por exemplo, eu tive no hospital uns anos lá pra fazer um procedimento e tive perto lá do pessoal dessa parte. Exatamente. E aí tá lá bem grande, assim, um dos hospitais aqui de Joinville, aquela, tipo, os direitos da Sim. gestante, né? Então, só que, claro, como a gente sempre fala, pode haver certo desequilíbrio, porque daí começa muito pra esse lado, mas aí, como a gente já discute aqui também, tem a questão também do direito dos profissionais de saúde, né? Tem a questão da Sim, autonomia. claro. Então, a gente tem que achar esse equilíbrio. Senão não tem autonomia, né? Até teve um problema agora, até acho que no Rio Grande do Sul, eles discutiram o termo violência obstétrica, né? Porque virou para um lado onde, assim, se o obstetra fizer qualquer procedimento, é violência. Eu falei, tá, mas daí, então, quer dizer, então é melhor fazer sem obstetra? Mas sem obstetra não dá. Mas aí você fica aí, como eu falei, você fica no meio termo que não Num existe, limbo né? ali, né? Fica num limbo que não existe. E é complicado. E pro obstetra é muito ruim também, né? Pro Realmente médico, deve pro ser. profissional que tá ali para realmente ajudar e tentar resolver da melhor maneira possível. Sim. E a gente, advogado, também sempre tem essa de. Ainda, hoje diminuiu, mas ainda impera. Vou procurar meu advogado, meus direitos, e às vezes, como o doutor falou, tá ali entrando nessa seara médica, que o médico precisa, alguma intervenção precisa ter, né? Claro, a gente sabe que o debate avançou e melhorou muito nessa questão da mulher participar do plano de parto, de não ter alguns procedimentos ou intervenções violentas ou mais fortes, ela não precisa, ela pode, mas como a gente sempre fala, em conversa com o médico, com a equipe médica, ela fala, vou caminhar assim, enfim, até o doutor acho que pode trabalhar melhor, a gente lê bastante sobre isso, mas acaba ficando mais na seara clínica e médica ali, mas é a questão da posição, que ela pode escolher, o que é mais confortável, né? É que vai realmente a transparência e o manejo de cada médico ali. Sim. Sempre vale uma boa conversa antes, deixar claro. Precisa. Fica, E fica. quando acontece. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, eu ia comentar rapidinho um caso que, por exemplo, foi um parto, enfim, que eu fiz, e a mulher estava com analgesia e tudo, né, gestante com analgesia, e ela preferia uma posição onde ela ficava praticamente sentada em cima das pernas. Aí eu dei uma hora, eu fui lá olhar, eu falei assim, eu tô achando que o teu pé tá um pouquinho roxo.
vamos mudar de posição, porque assim, ela fica numa posição confortável para ela, mas ela estava com anestesia. Então ela não sente, daqui a pouco, enfim, tem uma, enfim, não vou dizer uma trombose, porque isso acho que não iria acontecer naquele momento. Mas às vezes ela pode ter uma complicação de uma má postura, né? E ela estava numa má postura porque estava anestesiada. Então, vai devagarzinho, né? Faz assim, vamos mudar um pouquinho, volta para aquela posição, muda de novo. E assim nasceu super bem. Foi bem tranquilo. E, doutor, no caso de uma. Agora eu vou puxar um pouquinho para a área da Claro, saúde, né? assim, tá lá no plano de parto, a gente fala muito, pelo menos na maternidade a gente vê muito, né, sobre epísio e tudo mais. Não quero, né? Hoje em dia virou um estigma muito grande e tudo mais. É, a mulher colocou lá que não quer, né? Não quer fazer no plano de parto. Chegou lá na hora. Assim, tá difícil ali para acontecer o parto, o neném não tá legal, e aí? O que a gente faz? Segue o plano de parto? Isso é uma situação difícil. Eu busco sempre, né, às vezes que aconteceu isso, eu busco sempre falar para o paciente que, na verdade, o que estava atrapalhando, às vezes, o nascimento ou a abreviação do tempo Uhum. é só a episiotomia. Para dividir com ela, porque às vezes, assim, mesmo que ela tenha escrito uma coisa no plano de parto, você fazer diferente porque você conversou com ela aí. Geralmente tem mais gente na sala, tem pediatra, tem enfermeira, tem tudo ali já, né? O anestesista junto, às vezes, e até para, como eu falei, jogar aberto, porque se você realmente não quer, então vamos esperar, porque tá escrito lá, né? O bem é você fazer uma intervenção que a paciente já manifestou antes que não queria. Por outro lado, tem a história da autonomia também, né? Eu não quero, mas vai ter, né? Você não faz, você gera um problema para o bebê, você não fez o que deveria ter sido feito, né? Então a gente fica Complicado, realmente né? bem em cima. Às vezes até eu falo para você, não, muda ali, bota tanto faz, né? Porque na verdade se precisar tem que fazer, né? Você sabe dizer também, né? Tem que fazer. Sim. Não, É que nossa, precisar tem que fazer fazer. cesárea, tem que fazer cesariana, tem que ser correndo, às vezes. Sim. É muito Esses são os efeitos complicado. colaterais de as pessoas terem conhecimento, ter acesso, então, às vezes, acaba tendo esse tipo de evento no sentido de, pô, tem meu direito. Não, peraí, tem questões médicas aqui que vai ser complicado para ti, então eu, como médico, tenho a sua autonomia, estou recomendando para você que você tem que fazer a gente vai ter que fazer essa intervenção, essa medida aqui, né? Até o doutor falou ali da episiotomia, né? Eu anotei aqui, ó. Porque é bem. A gente fala Não, epísio já até, até abrevia, né? exatamente. A gente, como diz, no direito, a gente sempre dando pitaco em tudo, né? Aham. Porque a gente tá ali. E sempre lembrar Mas de sempre tem os termos que registrar, daí é né? só cada Sempre lembrar de ofício. registrar tudo, né? No Sim, prontuário e isso tudo mais, prontuário, porque isso é isso também é um extremamente importante. respaldo tanto do médico Isso como eu do paciente, recomendava. né? Inclusive, assim, né, quando você fala para o paciente, botou uma coisa no plano de parto e você discutiu com ela, você colocou, tem que colocar na evolução. Sim, Que daí você também cria uma defesa pro teu com lado. certeza. Sim. Isso que eu falar, recomendo sempre as equipes médicas, sempre, até sempre. testemunhas, às vezes, né? Uhum. Da equipe médica, mas sempre registrar ali no prontuário médico, no plano de parto, se houve algum tipo de alteração, porque é o melhor mecanismo de defesa, digamos assim, para as equipes médicas, que hoje, como a gente falou, né? Com essa questão em avançando, o pessoal às vezes, pô, tem direito absoluto. Não, nem tudo é absoluto, né? Existem coisas que a gente precisa parar e analisar. Cada caso tem, né, tem suas questões ali. E quando a mãe volta para o trabalho, retorno das atividades, tem algum direito específico para ela? Eu sei que tem questão de amamentação, né? Principalmente ele tempo, né? se volta ali nos 120 dias. Isso. A Como que amamentação. funciona? A amamentação, acho que a gente deve falar um pouco ali, né? Dos 6 meses, tem direito a meia hora, 2 vezes de meia hora, ou seja, 1 hora por dia. Às vezes tem empresa que permite que seja 1 hora seguida, mas ela tem esse direito ali previsto na lei trabalhista de 30 minutos, 2 vezes, né? 30 minutos por dia. Que mais? Ela pode se retirar do local de trabalho ou ela tem que fazer, no caso ali, a extração do leite Então, na empresa? Como que existem essas funciona? duas questões. Tem muitas empresas, e é recomendável que elas permitam que seja ali no espaço, até para ser mais fácil, e tem essa questão também de retirar o leite ali, Uhum. né? De fazer uma ordenha ali que a gente fala. Aí também é um direito, né? Que às vezes a criança não mama no peito, então precisa ali, mas ela tem esse direito, realmente, essas 2 meia horas aí por dia para fazer essa questão da amamentação, né? E aí existem até empresas grandes que é obrigatório que elas possuam ali, tipo, um berçário, uma creche, né? Exatamente, empresas com, se eu não me engano, mais de 30 funcionários. Agora eu não me lembro exatamente o número, mas precisa ali ter uma questão para ela ter esse contato ali também, né? Essa questão da amamentação. Importante, né? Sim. Principalmente quando volta ali nos 120 dias, eu não consigo nem imaginar não estar perto ali da criança, porque, nossa, é um contato direto, né? Sim, precisa de laço, Realmente, se a criança mama ali, né, no seio da mãe, o negócio é... Sim. Isso no retorno ali vale falar também de estabilidade, né? Então, 5 meses contando ali, então ela não pode ser demitida salvo por justa causa, né? Uma falta grave. Essa questão ali da amamentação que a gente falou, acho que esses seriam os direitos mais importantes mesmo que a mãe tem. A gente até, o doutor mencionou, perdão, lembrei ali, era para ter pegado o seu gancho,
que é a questão do, o senhor falou quando ela está exposta a agentes insalubres, Sim. nocivos à saúde dela, do bebê, ela tem esse direito à realocação dentro da Tem. empresa. Ela Aham. pode ser realocada em outra área e depois de passado os momentos ali de intempéries ou tendo parto, tal, ela tem o direito a voltar a, digamos, a área, o cargo que ela estava, né, sem qualquer tipo de corte salarial, de benefícios. Deve ser mantido, inclusive, quando ela altera, né? Por exemplo, ela foi para uma outra área, enfim, ganha menos o pessoal que trabalha naquela área. Não, ela tem que manter o salário, o subsídio dela, e daí depois que acontece ali que passa essa exposição ao agente nocivo, que tenha, o bebê nasce, por exemplo, ela tem direito a ser realocada na área que ela estava, no ofício que ela estava ali. Bacana. Agora eu puxo um outro ganchinho para casais homoafetivos, né? Dois pais, duas mães, às vezes uma avó que acaba adotando um neném, ou enfim, uma família que adota. Qual que eles têm o mesmo prazo da licença maternidade de uma mãe, de um pai? Isso muda? Como Sim. que funciona? Sim, em geral, eles têm os mesmos prazos. O grande problema é que a gente sabe, às vezes, né, questões legislativas ali não existem as leis específicas para isso, questões de tabu, enfim, podem ser discutidas, mas realmente eles têm. A questão ali do casal homoafetivo vai variar, por exemplo, perguntar, pô, tem duas mães, direito à licença maternidade. Geralmente só uma vai ter o direito à licença maternidade, evidentemente. Quem gestou, provavelmente. Exatamente. Daí tem essa questão que a gente pode ser debatida, que é a questão da gestação, porque tem casais homoafetivos, tanto de mulheres e homens, que utilizam as reproduções assistidas ali, Sim. né? Enfim. Então isso pode influenciar, mas aí quando é no caso de adoção, por exemplo, também tem o direito, e aí vai contar a partir dessas questões de licença, de afastamento, a partir ou da data ali do termo, que tu recebe, o termo legal ali, de adoção, então começa a contar daquela parte, E, que ele tem o direito também. e aí, ao mesmo tempo, por exemplo, Sim, sim. A licença maternidade paternidade 5, 120 dias. licença para gestadores é ao mesmo tempo. Aham. Ao mesmo Beleza. tempo, e como a gente falou, na questão da adoção também entra, que também é Perfeito. interessante, vai criar esse Uma laço e adaptação. tal, exatamente, não só de bebês, mas crianças mais velhas também. Até se acostumar com a Uhum. rotina e tudo mais, Sim, claro, é necessário. Mas essas questões ali dos homoafetivos, normalmente as empresas muitas já consideram, e o INSS também, mas às vezes ah, tem negado ali de forma injusta, né, de forma indevida, e aí a gente recomenda e procurar os seus direitos. Mas normalmente o judiciário, nessas lacunas, como a gente falou em outras questões, ele também atua e concede ali, né? É difícil passar alguma coisa dessa daí. Perfeito. Para a gente começar a encerrar esse nosso primeiro bloco, Uhum. já foram alguns blocos, Uhum. né? Mas que frisa mais ali na mãe e do pai. Se tu pudesse deixar algum conselho para as mães e pais que estão vivendo essa fase, qual seria o teu conselho em relação ao direito ali, né? Sim. Olha, sempre fazer ela, lembrei do meu tempo daquele DT Bilu, busquem conhecimento, lembra de Aham. uma piada antiga lá, né? Eu sempre falo isso, busquem conhecimento. A gente só tem que cuidar com essa questão da internet, principalmente da inteligência artificial, porque às vezes ela fala só o que a gente quer ouvir, né? Sim. Então nem sempre é assim. Mas realmente se informar, buscar seus direitos, tá com dúvida, procura, não só fazendo propaganda aqui para nossa área, mas Sim. também da área médica de vocês, né? Porque realmente o desconhecimento faz, às vezes, perder algum direito importante, né? Deixar de fazer alguma coisa, um momento importante, um direito do filho, né? Ou da própria pessoa. Então, eu acho que a maior dica é essa, é buscar. E, normalmente, ali na questão da mãe, na relação empregatícia, é formalizar. Por mais que tenha preconceito, às vezes é difícil, ela fica ali se julgando, poxa, às vezes é uma gravidez desejada, então ela tenta resistir ao máximo para informar, mas a comunicação oficial é importante, sabe? E como a gente Transparência é super importante. E como, assim, é um tema que a gente fala pouco, né, sobre os direitos, mas super importante, né, porque daí chega ali na empresa ou chega, enfim, em alguns outros momentos, nasceu a criança e agora, o que que a gente faz? Aí tem que Sim, correr atrás e tudo mais, assim, tu já sim, tá respaldado, já sabe, sim. tudo já tá com meio caminho andado, né? Já E é sabe o que super precisa fazer, né? importante, né? Sim. Exatamente. Esse é um movimento comum agora de pais, normalmente de quando a gravidez é planejada, né? Então, normalmente esses aí a gente vê que eles já estão bem informados, já todos os tipos de. Então, a gente está tratando aqui muito de direito trabalhista e previdenciário, mas também tem as questões do direito civil, que a gente eventualmente pode debater, questão de convivência, de guarda compartilhada, de acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, a educação do filho, né? A gente está mais focado aqui no trabalhista e previdenciário, mas também tem essas questões, né? Questão do nome, direito, né? De Sim. visitas, Para ver como o ser humano é complexo, né? É. as relações humanas são complexas. E sempre está na frente ali, a lei não consegue acompanhar, então por isso que a gente precisa Sim. dos advogados, né, os operadores do direito, os juízes, então a gente sempre tem que estar estudando, porque as relações humanas são sempre mudando. Então tem muita coisa que não está prevista em lei, mas é preciso que tu aplique de alguma forma, então a gente tem que estar antenado, atualizando, estudando. E agora vamos puxar para a área da saúde, né? Bom. O direito dos Os profissionais profissionais da da saúde. saúde. Então, quais são os principais direitos do profissional da saúde durante o atendimento do parto? Tem
eu acho que é como a gente falou ali com o doutor, é autonomia, né? Esse acho que é o principal, porque tá, às vezes, havendo muito conflito em relação a isso, às vezes a equipe médica sendo amedrontada ali, ameaçada, enfim, se Uhum. não fizer, né, eu vou buscar meus direitos e tal. E a autonomia médica é muito importante, claro, baseada em Evidências e tudo evidências mais, né? científicas, etc, né? Então, claro, não pode chegar lá só, né, mudou bastante, até na pandemia teve muito essa discussão, pode, que não pode, não pode. Uhum. Mas a autonomia acho que é o principal direito das equipes médicas e que deve ser respeitado e eles devem lutar por isso. Como a gente falou pelo doutor, a formalização ali nas prescrições e no plano de parto, no prontuário médico dela, sempre registrar, né? Ter evidências disso, como falou o doutor, se tiver alguma alteração, sempre bom registrar e explicar o porquê, né? Mesmo que minimamente. Assim, a gente até pede pra vocês, às vezes, que possam fazer com que a gente entenda, porque até tem uma brincadeira que faz assim, não, a gente faz realmente pra... Eu já conversei com os médicos, não, a gente faz pro advogado não entender mesmo. Que depois... É os termos que, os Sim, termos sim, que Tem a um gente acaba mediquês e um falando. juridiquês, né? É. E a gente não entende deles. Exatamente. Mas realmente eu acho que o principal ali que eu posso falar pra vocês da área de saúde é lutar por essa autonomia, que é muito importante, a gente sabe, né? Como a gente falou, baseado em questões científicas ali, né? E, e essa questão da transparência, da objetividade, porque hoje a maioria das pessoas vai acabar falando, vai interpelar, vai falar, igual, sei que tem plano de parto, doutor, sei que eu não preciso ficar nessa posição, sei que o senhor não pode fazer isso. Então, conversa, dialoga, né? Traz mais segurança, mais Traz. confiança, né? Eu acho que isso é super importante nessa fase. Sem contar que tem aquele plantão loucura, que você já deve ter feito alguns também, né? Daí tu fala assim, como é que tu vai fazer tudo isso aqui? Pois é. Né? Então o plantão é Sim. corrido, as emergências acontecem uma atrás da outra, né? Então não é tão simples. Então a transparência, a autonomia, deixar o médico com autonomia, que às vezes te chamam porque você tem que resolver alguma coisa em 1 minuto. Em 1 minuto, não dá para esperar mais muito tempo. Então a gente precisa ter uma autonomia para isso também, né? Sim, não, isso. E ser transparente tanto ali com a gestante, né? A gente sabe que às vezes no serviço público não tem um contato, não tem tanto contato como Sim. num particular, mas do começo ao fim ser transparente e com a equipe, né? Então com enfermeiro, enfermagem. com os outros médicos, com os técnicos, porque querendo ou não, também são as pessoas que vão ajudar, né? A gente não faz o parto ali Sozinho. sozinho, a gente não faz, então a gente precisa de toda uma equipe para Uma retaguarda, né? É uma coisa que a gente tem que lembrar, né, nessa área de vocês, tirando a medicina estética, é uma, a gente fala, né, obrigação de meio e de resultado. Justiça de meio. Vocês têm que utilizar todo o conhecimento, todas as ferramentas que você tem para alcançar o melhor objetivo ali. Mas a gente sabe que a medicina, ela tá suscetível, infelizmente, a questões que fogem do controle da equipe médica, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, daí fazer essa conexão ali com autonomia para o médico e para os assistentes dele ali poderem trabalhar com calma ser também. mais coerente, né? Sim. Uhum. Tenho mais alguma das minhas perguntas, o que eu tinha de dúvidas, tá nem todas, tá aqui, Excelente, são todas. tá nem todas. O meu foram uns 10%, não, mas as duas vão continuar existindo. Tem muita questão para aprofundar na área da Sim. saúde, né? Tem questões muito bem específicas, assim, que eu acho que dá até pra gente tirar um outro momento, talvez, para fazer só da área da saúde, porque é muito complicado e na hora do vamos ver, nossa, a gente Sim. faz o que, né, às vezes é o Que a mais gente pode, rápido o que a gente ali, o pode que a na gente hora. pode, o mais Sim. rápido para ter uma criança bem, ter uma mãe bem também, né? Uhum. Então, sempre o bem-estar dos Eu dois. acho que, como na maioria das profissões, a maioria das pessoas são boas. É claro que existem certos profissionais maus na minha área, na área de vocês, e às vezes isso é elevado demais, mas a gente sabe que a maioria faz o certo, né? Procura exatamente. Documenta. E até assim, né? A gente estuda tanto tempo, né? Você vai fazer uma coisa técnica. Aí vem alguém e diz que aquilo lá tá errado. Mas tá, mas por quê, né? Exatamente. Então, então a gente tem, todo mundo se esforça em fazer a parte técnica da melhor maneira possível. Sim. Então, dessa forma, eu quero agradecer muito a presença aqui do Dr. Carlos. Esse foi um episódio, eu não sei para vocês, mas para mim muito esclarecedor para o pessoal de casa, eu acho que mais ainda, né? E aí, quero ver contigo, as pessoas ficaram curiosas, querem saber mais sobre o teu trabalho, sobre o escritório ali que tu comentou que tinha comentado antes com a gente, aonde que eles podem te achar, qual que é o nome do escritório, tem Instagram, como que eles podem te procurar? Sim, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem que confirmar ali o arroba, mas acho que é @barbosaeribas.adv, que eu só não lembro ali se ponto, essas A coisas, né? gente fica Coloca ali. Não, mas é bem fácil de achar ali. Aham. Tem também meu Instagram pessoal lá, eu também aceito mensagens, muitas vezes um cliente procura por lá, porque é mais fácil de achar, né? Uhum. A gente também tem o WhatsApp, daí lá no Instagram do nosso escritório tá previsto lá, tá mencionando o WhatsApp, Uhum. então pode achar a gente por ali. Tem alguns outros meios, mas esses acho que são os principais hoje em dia, as redes sociais, o site, né? O site Sim, também tá sim. ativo ali, tem nossas informações, nossa localização, nosso WhatsApp, pode mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp, que a gente responde ali. Aproveita então também para quem não segue, né, seguir o Gest Life no Instagram, no YouTube, o Podgest, no Spotify.
Agradeço muito novamente. Já deixo uma chamada para o próximo podcast, que vai ser sobre o início da gestação, então as primeiras fases ali, desde antes da mulher engravidar até depois da gestação, toda a modificação no corpo e tudo mais. Vai ser um bate-papo entre o Gastão e eu. Vamos ver o que Sei. vai rolar desse Vai. bate-papo aí, vai ser bom pra caramba. Agradeço muito a participação de todos. Se tiverem dúvidas, escrevam pra gente ali no chat. De alguma forma a gente vai responder. E é isso aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigado aí. Obrigado.